Noticiário do Vascão da Gama. Fala, meu caro Breno Monsef. Vamos lá, hoje o Vascão jogando contra o Madureira, mas antes de eu projetar o jogo, deixa eu só trazer algumas informações. Primeiro, o Vasco anunciou ontem à noite o Adson, um atacante de 23 anos. Adson, portanto, anunciado, o Vasco ainda em processo de regularização do Adson. Outra informação, Luca Orediano, segundo o nosso colega Lucas Pedrosa, ele reafirmou ontem em reunião ao Vasco que não quer ficar, mesmo ele tendo sido aproveitado no grupo principal nos treinos nos últimos dias. A gente vem acompanhando essa situação, o Ramon Dias separou a equipe principal que vai ser utilizada de jogadores que não vão ser utilizados e o Orediano estava nos planos, Orediano, o Luquita, né, estava nos planos, mas ele não quer ficar. Então o Vasco vai negociar. Além do Orediano, Matheus Cocão, Patrick de Luca, Raus e o Leandrinho, lateral esquerdo, que teve contrato renovado recentemente, também foram utilizados. Orediano, Cocão e Patrick de Luca já tinha sinalizado aqui na Transamérica que seriam aproveitados. Então o Orediano de fato não quer ficar no Vasco, segundo o nosso colega Lucas Pedrosa. Hoje à noite, 9h30, Vasco e Madureira em São Januário. E aí é difícil a gente projetar um time, já que o Ramon Dias testou muito lá no Uruguai e teve aqui no Rio só 2 dias de treinos. Então um provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Medel e Léo Pelé, uma trinca de zaga, e o Lucas Piton na esquerda. Aí no meio de campo, Jair e Paulinho, e aí do meio pra frente, Rossi, David e Verrete. É um Vasco que a gente projeta, né? Não dá pra cravar a equipe do Vasco, é isso que eu tô tentando explicar, até porque, como eu falei, o Ramon testou muito e a tendência é que ele vai inserindo os novos jogadores aos poucos. O Rojas, por exemplo, né, que ainda está em processo final de regularização e adaptação ao Vasco. O Paê não deve começar como titular, vai ser uma surpresa se isso acontecer. Logo mais, 9h30, Vasco e Madureira, o que a gente pode chamar, sim, de estreia do Vasco na temporada, já que nas 2 primeiras partidas do estadual, o Vasco jogou com um time alternativo da base e de jogadores que não vão ser utilizados ou não devem ser utilizados, e a equipe principal esteve fazendo pré-temporada no Uruguai. Logo mais, Vasco e Madureira em São Januário, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá certo, valeu Breno Monsef. Vasco hoje com mais um compromisso e agora o torcedor efetivamente podendo ver o time principal em campo aqui no Rio, não é isso, Gabriel? Chegou a hora, né? É claro que o Campeonato Carioca ele não inspira muita coisa, não inspira muita atratividade, mas chegou o momento de você começar a ver o time principal em campo. Os amistosos foram até interessantes contra São Lourenço, Maldonado. Não são times de ponta no futebol sul-americano, mas são times competitivos, só que são amistosos. O jogo valendo 3 pontos, ele tem uma característica um pouquinho diferente. O Vasco, bem ou mal, ele teve um prejuízo contra o Sampaio Corrêa, tem 4 pontos em 2 jogos contra times pequenos, então tem, digamos assim, um prejuízo para ser coberto pela equipe principal. E, acima de tudo, a gente começa a entender se a equipe realmente vai manter um bom desempenho, quais novidades o Ramon Dias está conseguindo inserir no amistoso. Você começa com o time, mexe com mais liberdade, você tem um maior número de substituições. No jogo oficial tem só as 5 alterações, você vai ter um pouco mais de pudor na hora de tratar a sua equipe, na hora de encarar o adversário. Acho o Madureira um time frágil, um time fraco, eu não sei se vai exigir tanto assim do Vasco da Gama, mas o Vasco tá começando a temporada, não tá ainda no seu ideal, então pode ser que seja um teste interessante. E o principal, né? Reencontro com a torcida, que eu acho que é legal. A torcida do Vasco da Gama já fez um bom público na estreia contra o Boa Vista, assistindo um time que era o time B, time C, sei lá. E agora vai ver o time principal novamente dentro de casa, né? Eu acho que em relação à classificação, em relação à tabela, a obrigação é basicamente vencer, mas não tô muito preocupado com isso. Tô preocupado com o Vasco, que siga se ajustando nas mãos do Ramon Dias, pensando principalmente em Copa do Brasil, né, que é o primeiro grande compromisso da temporada. E a gente falava aqui sobre a torcida do Botafogo chateada, pessimista, enfim. E o Vasco, que brigou na última rodada contra o rebaixamento no ano passado, eu vejo uma torcida diferente, uma torcida esperançosa esse ano, hein, ô Gabriel? O futebol não tem muita lógica, né? O Botafogo lutou pelo título, terminou em 5º, e o final de ano e agora o início de 2024 é um início de muita depressão, de muita cobrança. O Vasco evitou rebaixamento e entra na temporada muito confiante, né? Eu acho que o trabalho do Ramon Dias, que foi um trabalho a princípio para evitar rebaixamento, já foi um trabalho muito legal, né? Já foi um trabalho que deu, né, uma ideia que ele poderia entregar ao Vasco o protagonismo que o Vasco perdeu nos últimos anos. Aí vira a temporada, você reforça o elenco, você tem uma pré-temporada. O Ramon Dias não teve nada disso ano passado. Ele não teve pré-temporada, ele teve um monte de jogador chegando
um a cada momento. Agora não, vai chegando todo mundo no início da temporada, claro, um ou outro chega depois, mas você vai ajustando a equipe, você vai entrosando, colocando todo mundo no mesmo patamar de maneira muito mais simples, né? De maneira muito mais fácil. Então acho que aí é que reside o otimismo do torcedor, né? Ver um treinador confiante, um treinador que encaixou a equipe, jogadores de qualidade, que no ano passado já demonstraram essa qualidade e agora tendem a subir de rendimento. A gente falou do Payet, bem mais magro, em forma. Você teve o Paulinho chegando no decorrer da temporada, Praxedes, Verratti, jogadores que já tiveram até certo ponto um bom rendimento. Uns mais, outros menos, mas todos ajudando muito o Vasco naquela missão de evitar rebaixamento. E agora, começando do zero, né, a gente fica na expectativa que o Vasco possa ter um ano mais tranquilo. E eu entendo, cara, o otimismo. É aquilo também. Quando você evita o rebaixamento, em tese, pior não dá pra ficar. O pior seria cair. Então eu entendo o torcedor olhar e imaginar algo melhor. E eu tenho quase que certeza que 2024 vai ser um ano melhor pro Vasco. Bom, o Aurélio Cunha, qual é o jogador mais craque do Vasco? Aurélio, eu vou tirar esse mais, né? Porque o Vasco... craque é uma palavra muito pesada, né, cara? Pra você chamar um jogador de craque, ele tem que ser acima da média. Então eu acho que assim, o Vasco não tem mais craque. O Vasco tem, na minha opinião, um craque, que é o Payet. É um jogador diferente. É o cara que tem uma qualidade extra. Eu colocaria ele naquele patamar dos principais jogadores do futebol brasileiro. Você pode botar no mesmo bolo que Arrascaeta, que Rafael Veiga, ele tá nesse nível. Agora, os outros, bons jogadores, alguns excelentes jogadores, mas concordo contigo, não sei se tem um outro craque dentro desse elenco.